todos. O meu nome é Jorge Cancela. Mais uma vez agradecer às várias entidades, em particular a CCDR, já tivemos neste caso em vários formatos, em vários modelos de apresentações, e todas elas têm uma linha comum que é a abertura, a disponibilidade, o interesse e a motivação que têm para todos nós, para o debate e realmente construtivo. Muito obrigado. Agradecer também a todos os membros do Colégio F3, são vários, depois há ali um friso ali nos nossos slides, que já vão ver, que são as várias faculdades, ou colégios, universidades, instituições que estão integrados no Colégio F3. Portanto, isto realmente decorre, como o Rosário disse, de um grupo de trabalho, no Colégio F3, sobre bacias alimentares urbanas. A Rosário já deu um enquadramento sobre isso. E eu hoje vou fazer uma apresentação um bocadinho particular porque envolve esta componente social, eu até diria uma componente humana. Porque ao longo da vida vamos percebendo realmente que todas as políticas são muito importantes e muito úteis e muito bem pensadas, mas que se não tiverem exemplos, se não tiverem dimensão de aplicação prática, se não tiverem pessoas que as implementam, enfim, são interessantes muitas vezes para quem as escreve, mas não passam disso. Portanto, eu tomei a liberdade, ainda por cima está, pelo menos, um dos retratados está na sala, os outros não, mas tomei a liberdade de vos apresentar quatro casos reais, são 4 pessoas que eu conheço, umas melhor, outras pior, como é natural. Peço desculpa desde já se isto parece um bocadinho a administração Trump, não é? São todos brancos e homens, mas a verdade é que são muito mais novos e muito mais interessantes e, portanto, esse facto será minimizado. Bom, comecemos pelo primeiro. Sendo de Lisboa, arquiteto paisagista, que é municipal de Oeiras. Todos eles têm em comum, por causa eu não sabia que o Alexandre ia estar, como imaginava que sim, portanto, o que eu disser bem de ti não é por estar cá, é porque já vinha preparado, também está aqui escrito. Mas todos eles são um exemplo de grande inovação, de grande criatividade, de grande ética. E ao longo de todos os percursos, vão ver que são mais ou menos diferentes, há aqui, julgo que estas balizas são mais ou menos uns e diferentes. O Alexandre, aqui que, portanto, qual é a maneira que eu digo, também a vantagem que ele está na sala para corrigir e dizer que não é nada assim, isso está, pronto. Mas o Alexandre tem aqui, ou introduz aqui uma dimensão que eu reputo muito interessante no contexto em que estamos a falar, que é uma dimensão temporal, patrimonial e continuidade. Continuidade a vários níveis, nomeadamente, por exemplo, bom, enquadrando aqui um bocadinho, se não queria alongar. Isto passa-se na área metropolitana de Lisboa, aqui às portas. Durante muitos séculos, a zona de Carcavelos foi produtora de um vinho muito famoso, o vinho de Carcavelos, que depois, por pressão urbana, cá está um exemplo de uma situação prática que acontece, por pressão urbana foi diminuindo. Tanto quanto, julgo que falámos na altura, quando estivemos juntos, falar numa visita extraordinária que o Alexandre organizou a este local, cerca de 12 hectares, não é? Mais coisa, menos coisa, será a área que hoje em dia existe, a vinha de Carcavel, que chegou a ser uma vinha muito bem grande, ocupando uma área significativa da zona de Carcavel. Tem uma dimensão histórica porque o Marquês de Pombal, na sua propriedade aqui em Oeiras, uma propriedade com uma área grande, na altura, uma unidade interessante, cerca de 200 hectares, hoje em dia, uma boa parte deles, cerca de 120 ou 130, estão na Associação Agronómica Nacional, uma parte com protocolo da Câmara. Portanto, era uma dimensão que foi ainda preservada, uma dimensão de produção e de investigação. Mas outras funções foram-se perdendo, nomeadamente esta função extraordinária do património, da recuperação do património, e nomeadamente do património genético. Se eu não me engano, é o galego dourado, não é? Que é uma das castas brancas que faz um magnífico, agora passa a publicidade, mas podem atestar que ainda não conhece, um magnífico vinho generoso, produzido aqui em Lisboa, com uma dimensão claramente desta demonstração do que é que se pode fazer hoje em dia na recuperação do património. É um exemplo que julgo que quem não conhece é de conhecer. É um exemplo que pode e deve ser aplicado a muitas outras situações em Portugal, em particular na área metropolitana, onde a Quinta de Recreio, que é um misto, não é? Nossa, que é um dos grandes contributos da civilização portuguesa, talvez para a história da humanidade,
essa quinta, que é ao mesmo tempo um palco de funções produtivas e criativas, da dimensão do paraíso na Terra, daquilo em que acreditamos, pode e deve ser importante. Outra dimensão, uma dimensão, este é o chama-se João. O João é mecânico, é agricultor urbano, mas há pouco tempo. É agricultor urbano, no Parque Agrícola de Alta Lisboa, uma iniciativa lançada pelo Sr. Gado, isto é um dos menos, e que, portanto, quanto eu sei, é o único, dos poucos, parques agrícolas formalizados, estruturados, mas de gestão comunitária. E esta gestão comunitária, isto é na zona de Alta Lisboa, era a Região Mosgueira, portanto tem ali umas especificidades sociais interessantes, e no Parque Agrícola, curiosamente, cerca de metade da população vem da classe média e a outra metade vem de uma classe económica muito mais desfavorecida. E que tem que se organizar. São cerca de 100 famílias, digamos assim, que têm que se organizar. E o modo de produção tenta ser um modo de produção ecológico, urbano, claramente local, claramente familiar, de partilha, muita partilha de conhecimentos, porque, por exemplo, aqui no caso do João, o Miguel era mecânico, foi a primeira vez que fez a horta, mas é dos que têm a horta mais interessante. Portanto, é um outro exemplo, a semelhança do Alexandre, que com vontade, com ética, com liderança, muitas coisas se podem fazer. Vamos avançar. Ok. Este é um outro exemplo que em todos nós. Um arquiteto, o que é que isto tem a ver com a área metropolitana? Ele saiu de Lisboa. Ele e a mulher era jornalista, ele é arquiteto, ele chama-se Denis, e há uns anos atrás, o Denis e a mulher abandonaram profissões relativamente estáveis na cidade à procura do ideal. E o seu ideal é um ideal também ético, é um ideal que tem a ver com a ecodemocracia ou chamamos de ecodemocracia. Foram à procura de um local, primeiro, se calhar, para passar os fins de semana, e alguém cedeu, depois vendeu um terreno, com cerca de 3 hectares e meio, chama-se Quinta do Outrim, e o que é que ele desenvolveu nesse processo? Bom, focou-se em particular nas questões das urbanas, na questão da agricultura, e criou até não sei se é o único, um apiário pedagógico. Um apiário pedagógico na Biblioteca Municipal de Torres Novas. As abelhas, como todos sabem, é um tema particularmente sensível no mundo rural e urbano. Uma parte significativa da nossa produção, como falam 30%, 40% da produção alimentar está dependente dos polinizadores. E, portanto, é um tema com muita presença, com muita oportunidade e com muita necessidade de ser introduzido. E, portanto, esta ligação entre a ética, entre a necessidade da produção, levou a que este casal se estabelecesse e esteja a desenvolver este tipo de atividades. Já agora, curiosamente, na apicultura é uma atividade, embora eu também sou microapicultor, mas é uma atividade muito interessante, mas muito pouco rentável. Porquê? Porque para a apicultura ter dimensão, ter escala de rentabilidade per si, ou seja, para um apicultor poder viver da apicultura, precisaria de 200, 300 colmeias. Acontece que as colmeias não podem estar todas juntas umas às outras, nem sequer há pasto para isso, não é? E, portanto, na área metropolitana de Lisboa, a atividade da apicultura, já não considerando os problemas ligados à prática agrícola, eventualmente mais lesiva do ponto de vista dos agroquímicos para os polinizadores, não tem espaço. Ou seja, para isto é preciso espaço. Por exemplo, é claramente um tipo de atividade que, para produzir, para que um apicultor possa fazer a apicultura, temos de estar a falar de zonas como o Alentejo, onde o produtor pode ter os seus 1000 hectares. Por outro lado, a apicultura tem vindo a ter aqui um aspecto muito particular, e a grande parte dos apicultores vivem de vender enxames e não de vender mel. E isto é interessante, tem a ver com os projetos agrícolas e tem a ver com, muitas vezes, a política orienta como é que vai ser. Por outro lado, também vos trago este caso porque
falávamos há bocadinho também na situação dos mercados locais, esta quinta, ao exemplo, mais ou menos o que eu tentei trazer foram algumas situações exemplares que refletem outros, muitas vezes, universos mais vastos. Mas também aqui, nesta questão, há o início de uma pequena, não sei, chamada cooperativa, ou um pequeno agrupamento de pequenos produtores em agricultura biológica, em permacultura, para abastecer o mercado local, neste caso todos novos, e isso tem tido um sucesso significativo. Quarto exemplo. Quarto exemplo é um outro contexto. Quarto exemplo, vamos mudar de escala. Quarto exemplo é o Sr. Presidente da Câmara de Escola, também um líder, também um inovador, só que Almeirim é uma outra dimensão completamente diferente destas que eu estou a dizer. Almeirim coloca-nos na bacia alimentar global. Portugal produz mais de 1 milhão de toneladas, mais de 1,2, 1,3, 1,4 em 2 anos, 1 milhão de toneladas de tomate. Tomate está em indústria. E nesta indústria, ao contrário dos anteriores, tudo é grande. As máquinas são grandes, as fábricas são grandes e, no fim de tudo isto, estão os grandes supermercados, que obviamente tem a ver com a grande concentração urbana. Portanto, isto tem tudo a ver com a dimensão da As questões aqui são outras. As questões aqui são outras. Um brinquedo como aquele, um combinado que está ali, pode custar cerca de 100 mil euros. E faz muita coisa, mas não faz tudo sozinho, continua a ser necessário muita mão de obra. E, portanto, continuam a ser situações necessárias de onde se guardam aqueles combinados e onde se alojam as pessoas que precisam de trabalhar, não com eles, que se basta uma pessoa ou duas, mas sim toda a mão de obra da fileira, que ainda tem uma dimensão felizmente significativa na agricultura, que ocupam estes espaços. Porque grande parte deles não são nacionais. Portanto, isto introduz também esta dimensão mais social ou mais humana ligada a estas práticas, a estas políticas, esta nova dimensão que é pessoas que vêm de fora, de outros países, com outras formas de cultura, e perguntam qual é o mercado habitacional, qual é o mercado de oferta, de qualidade de vida urbana para estas situações. E colocamos também numa outra dimensão interessante, que é o que é que uma autarquia pode, dentro das suas oportunidades, ameaças, desafios, o que é que pode fazer em relação à prática agrícola do seu concelho. Há alguns tempos atrás, umas gerações anteriores de planos diretores municipais, pelo menos alguns onde participámos, a questão era vista como poupar água. Havia a questão da limitação da reserva agrícola nacional, da reserva ecológica nacional, mas eram vistas como questões condicionantes, não eram vistas como questões de atuação. Esta dimensão, à semelhança de muitos outros municípios, julgo que todos os que estão presentes, e muitos outros, se começa a perceber de que o território é global, que a fronteira entre rural e urbano muitas vezes é uma fronteira artificial, como o engenheiro Teixeira falava, se calhar já não nos interessa muito, embora tenhamos, já não nos interessa muito discutir o que é um espaço urbano, um espaço acústico, ou se é rural, ou se é silvestre, ou se é urbano, mas sim outras realidades. E a verdade que constatamos é que a realidade é muito mais rica, muito mais complexa do que, claro, o espartilho administrativo e legislativo nos faz entender. E, portanto, esse é uma outra desafio que deixámos, é como é que estas práticas diferentes, mas com linhas comuns entre eles, como é que, na verdade, podem ser dinamizadas, podem ser conhecidas. Estes 4 locais, julgo eu, que se eventualmente um dia pensarmos em fazer um roteiro do que é que possa ser uma agricultura sustentável, interessante, diversificada, inovadora, certamente poderiam estar. Muitos outros há. Muitos outros atores. No outro dia estava a ler qualquer coisa que dizia que nós conhecemos cerca de 10 mil pessoas na nossa vida. Se partimos do princípio que dessas 10 mil pessoas que conhecemos na nossa vida, 20% nos marcam, temos 2 mil pessoas na nossa vida que nos marcam. É bom, é interessante, é positivo. E, portanto, claramente que estes 4 não são os 20 mil, mas se calhar representam uma boa parte desses 20 mil. Nos lançam desafios, lançam questões que provavelmente podemos debater hoje, ou da parte de tarde, ou lá às 15h50.
Muito obrigado.